O grande dia do despertar está chegando, os tambores da libertação já foram tocados, então a gente vai fazer mais conteúdo de One Piece nesta semana. E hoje é dia de falarmos das 9 Zoans mitológicas que já foram apresentadas na obra até agora. Fica até o final porque depois vão ter dois bônus, um de uma teoria que eu fiz e o outro de uma teoria que é uma das mais populares do fandom de One Piece. Então fica aí porque além das 9 que já foram confirmadas na obra, ainda vão ter duas bônus no final do vídeo que são teorias. E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é dia de falar de One Piece mais uma vez, dessa vez para comentar sobre Akumas no Mi, mas de uma classe específica e extremamente rara, as Zoans mitológicas. Não é uma Zoan comum, não é Zoan ancestral, é Zoan mitológica. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem esse vídeo aqui e também darem uma olhadinha nas outras redes sociais da oficina, porque sempre tem muito conteúdo de One Piece, principalmente aqui no YouTube. Tu também tem que avisar que tem spoilers aqui do mangá mais pro final. Eu vou fazer esse vídeo em ordem de revelação, né? Então, a primeira zona mitológica que foi apresentada na obra é a do Marco. Então, eu vou começar falando sobre ele, depois o Sengoku e por aí vai. Então, tem algumas que ainda não foram apresentadas no anime, só no mangá. Antes de eu falar individualmente delas, tenho que explicar um pouquinho o que é uma Zoan mitológica. As Zoans, você sabe, são as frutas que dão a capacidade do usuário se transformar em outras espécies, né? Então, se você, um ser humano, come a fruta do cachorro, você vai poder se transformar em um cachorro. Não é que você vai ser um cachorro para sempre. Você pode variar entre a forma de um cachorro, a sua forma natural humana e uma forma híbrida entre essas duas. Já uma Zoan mitológica, ela é baseada em guerreiros e divindades mitológicas, lendárias e tudo mais, e ela dá uma gama ainda maior de habilidades. Além dessas três transformações que você tem, a sua natural, a natural da criatura da fruta e a híbrida, você ainda tem também algumas habilidades especiais, como vocês vão ver quando eu for falando usuário por usuário. Como esse vídeo aqui é uma lista das 9 que apareceram na obra até agora, a gente vai falar bem rapidinho de cada uma delas, mas se inscreve no canal porque depois a gente vai fazer vídeos individuais explorando a fundo cada uma das lendas. Bom, a primeira a ser mostrada na obra é a Toritori no Mi modelo Fênix, que é a fruta do Marco. Marco, a Fênix, um dos personagens mais adorados do mundo de One Piece, o imediato do Barba Branca, né? Depois da morte do Barba Branca, é ele que liderou os piratas remanescentes aí. O Marco, ele tem diversas habilidades e como a lenda da Fênix, ela é aquela criatura que ressurge das cinzas, né? A criatura que renasce, o Marco tem nas chamas dele essas propriedades curativas, né? A gente viu no ano quando as pessoas estavam sendo afetadas pelo vírus do Queen ali, o Marco jogou a sua chama em todas essas pessoas, impedindo que esse vírus se alastrasse ainda mais. As pessoas ficaram meio com medo de primeiro momento, achando que elas iam ser queimadas, e depois viram que era uma chama curativa, uma chama bastante confortável. Além disso, o Marco tem a agilidade de uma ave lendária, né, e tem diversas outras habilidades. Isso sem falar que ele também não se fere quando ele está nesse formato de Fênix e com plenos poderes, né? Conforme ele vai cansando, aí sim ele vai se ferindo. Ainda tem uma das teorias mais populares de One Piece, que é que o despertar da fruta da Fênix é o renascimento do seu usuário, ou seja, o Marco é o único usuário da fruta da Fênix desde sempre. Toda vez que ele morre, ele renasce, é um bebezinho, não lembra das memórias da sua vida anterior, né, e ele recomeça a sua vida. Essa é uma teoria muito interessante, que a gente pode explorar também em outros vídeos mais pra frente. A segunda também aparece, é revelada aí no arco da Guerra dos Maiorais, que é a fruta do Sengoku. Ele tem a Hito Hito no Mi, modelo Daibutsu, que é o grande gigante Buda. Dessa forma, ele se torna um ser gigante dourado, então deve ser praticamente impenetrável, e ele tem uma força ainda mais monstruosa. A gente sabe que o Sengoku, ele foi o primeiro personagem da marinha a ter o seu hack do Conquistador revelado. Ele era um dos marinheiros que conseguia tancar o Gold Roger, né, o rei dos piratas Roger, na época que o Roger estava vivo atuando, então ele tá no nível do Barba Branca, ele tá no nível do Garp, então ele já é um monstro por si só, e essa fruta deixa ele ainda mais apelão. A gente só viu ela sendo usada quando ele tenta impedir o Luffy de fugir com o Ace, mas o Luffy infla ali e acaba conseguindo escapar, mas é um poder absurdo. Quando ele se transformou, o pendente lá já caiu, aquela base que ele tava já caiu por conta do peso, então é uma pressão absurda. E depois nós temos a fruta do Kaido, que é a Uou no Mi modelo Senryu, o dragão lendário azul. Na mitologia japonesa, o dragão azul é um dos deuses dragões que representam a força das montanhas. E a gente já viu que o Kaido realmente tem uma força monstruosa, realmente parece um desastre natural. Força das montanhas combina muito com ele. Ele fica tão grande na forma de dragão azul dele que ele pode destruir um monte de casa só de esbarrar nelas. Isso a gente viu no comecinho de Wano, quando ele estava bêbado ali no primeiro ataque que ele sofre contra o Luffy. Ele não sente nada e a resistência
cada pele desse dragão lembra também um pouco da resistência das Zoans ancestrais, que são Zoans inspiradas em criaturas antigas como os dinossauros. Então o Kaido ele tem uma resistência muito absurda. Na forma base dele, ele já tem uma força monstruosa, uma resistência absurda, e quando ele se torna um dragão com aquelas escamas, ele fica ainda mais poderoso. Ele ainda tem uma forma extra que tá chegando no anime, então não vou falar muito dela aí, mas é um bagulho também extremamente apelão. É uma das mais poderosas aqui até agora, provavelmente a mais poderosa da lista. E já junto com ele a gente fala da Hebi Hebi no Mi, modelo Yamata no Orochi, que é uma cobra de 8 cabeças, é a fruta do Orochi. A gente aprende, né, que as frutas elas têm uma vontade própria, principalmente as Zoans, e muito provavelmente as Zoans mitológicas têm uma vontade própria ainda maior, então faz sentido a fruta Yamata no Orochi cair logo no Orochi, né? Elas têm aí, elas buscam usuários ideais e essa daí combina muito com o Orochi. É uma cobra de 8 cabeças, né? Então você tem aí 8 frentes para atacar, porque são cabeças extremamente longas, com mandíbulas extremamente fortes. E a maior, no meu ponto de vista, a maior habilidade, a maior utilidade dessa fruta, principalmente para um usuário fraco como o Orochi, é que ela lhe concede 8 vidas. Você pode ter a sua cabeça cortada, mesmo na sua forma humana, onde só uma cabeça está aparecendo, que você volta a viver. E o Orochi só foi derrotado depois que as 8 cabeças dele foram cortadas. Então ele consegue essas 8 vidas aí por conta das 8 cabeças dessa serpente lendária. Ainda no arco de Wano a gente também conhece o Onimaru. O Onimaru é uma raposa que consumiu uma Zoan mitológica Hito Hito no Mi, uma Zoan mitológica do estilo humano, e o modelo dela é o Oniudo. O Oniudo é tipo um monge yokai gigante, né? Então ele vira esse monstrão gigante aí que vocês estão vendo, e ele também tem umas habilidades bastante ampliadas. Na lenda japonesa, os Oniudos, eles eram monges gigantes, né, yokais, alguns que eram protetores dos humanos e outros que eram agressores, inimigos da humanidade, né? Então no caso do Onimaru aqui, ele é um protetor da humanidade, ele estava protegendo os túmulos de Wano, o túmulo do Ryuma e tudo mais, e ele foi até capaz de dar uma segurada tanto no Zoro quanto no Killer, né? Então ele também é bastante forte. Então é claro que ele não tem a força desses dois que são super novatos da pior geração, né? O Zoro e o Killer, mas ele tem uma força ali bastante elevada, talvez uma força semelhante à dos Bainhas Vermelhas. Depois nós temos a Akuma no Mi da Katarina Devon, membro do bando do Barba Negra, e é uma das mais populares entre os fãs, muito provavelmente por conta de Naruto principalmente, que é a Inu Inu no Mi, modelo Kyubi no Kitsune, a raposa de 9 caudas. Ela ainda não usou essa transformação completamente, a gente só viu ela rapidinho tirando essas caudas quando ela estava assumindo a aparência de outra pessoa, e essa é uma das habilidades da Kyubi. Ela assume a aparência de humanos, né? Então ela pode se disfarçar. Como eu disse antes, as Zoans mitológicas, elas têm diversas habilidades. Então a gente tem uma Akuma no Mi, que é a Akuma no Mi do Bonklai, que te permite mudar o seu rosto, né? Assumir outra identidade. E aqui a gente tem essa sendo uma das habilidades da Akuma no Mi da Katarina Devon, da Akuma no Mi da raposa de 9 caudas. Além da raposa, ainda diz que ela tem todo o conhecimento do mundo, mas isso não parece ser a cara da Katarina Devon. Ela não parece ser muito inteligente, ainda mais pelos acontecimentos recentes que a gente viu dela em conflitos no mangá. Seguindo a nossa lista, nós vamos falar de Yamato. Yamato tem a Akuma no Mi de uma criatura protetora de Wano. É uma raposa lendária que era protetora também do Japão, né, das lendas japonesas. A fruta dela é a Inu Inu no Mi, modelo Okushi no Makami. E aqui, além de ter essas habilidades de uma raposa, né, uma velocidade ampliada, as presas e tudo mais, Yamato ainda pode usar propriedades de gelo, né? Por isso que eu acho que Yamato vai entrar no bando do Chapéu de Palha, indo navegar com eles mesmo, e que vai enfrentar o Aokiji na luta do Chapéu de Palha contra o bando do Barba Negra. A gente já viu que o Aokiji tá lá, ele é o cara que tem a logia de gelo, e Yamato, com essa Zoan mitológica que tem uma das propriedades sendo gelo, seria um belo de um confronto. Além do mais, são dois seres extremamente poderosos, o Aokiji e Yamato, né, que entram no bando meio que quebrando a escala de poder do bando ali, né? O Aokiji entrou no bando do Barba Negra, ele já foi lá pra cima, provavelmente o mais forte depois do capitão, né? Depois do Barba Negra. E no caso de Yamato não entrou agora porque já entraria sendo mais forte que o Zoro e que o Sanji, e isso não rola. Só que eu acredito que quando ela se juntar ao navio, vai estar ali logo depois do trio monstro, depois do Luffy, do Zoro e do Sanji. Eu já falei sobre isso em um vídeo que tá linkadinho aqui em cima, depois assistam lá também. E agora rufem os tambores da libertação, porque a 8ª Akuma no Mi Zoan mitológica a ser revelada é ela mesma, a Hito Hito no Mi,
modelo Nika, a fruta de Monkey de Luffy, inspirada no deus do sol, o deus do amanhecer, aquele que trará um novo dia aos escravos, libertando-os de suas correntes, aquele que toca os tambores da libertação, o deus do sol. Nika. A gente já falou muito sobre Nika nesse canal aqui, até porque eu sempre vou lembrar isso porque o canal era pequenininho e não teve muito alcance na época. Eu acertei a teoria do Nika, cara, isso é muito legal, então eu falo sempre, desculpa aí se você acha isso meio chato, mas é muito legal e o vídeo tá linkadinho aqui em cima, depois vocês assistam lá se quiserem, vejam a data, vejam os comentários. E a gente fez um vídeo bem recente falando sobre todas as habilidades do despertar do Luffy, da quinta marcha, que é basicamente essa versão dele de Nika, mas resumindo aqui, a gente falou das propriedades de cada um, né? Como a Akuma no Mi de Yamato, que tem essas propriedades de gelo, a raposa de 9 caudas, que tem as propriedades de se transformar em outras pessoas, e por aí vai. Já no fruto do Nika, a propriedade principal é a liberdade, e por isso que o corpo do Luffy é de borracha. A gente explicou tudo sobre esse fruto no vídeo que tá linkadinho aqui em cima, o vídeo mais recente que eu fiz sobre a Hito Hito no Mi modelo Nika. E se vocês já perceberam, né, Hito Hito são frutas humanas, né? Cada uma, a gente já falou de 3 aqui nesse vídeo, que te transforma em uma divindade humana. Então a gente tem a Hito Hito no Mi modelo Daibutsu, que é o grande gigante Buda. A gente tem a Hito Hito no Mi modelo Oniudo, que é esse monge yokai também gigante. E a gente tem a Hito Hito no Mi modelo Nika, que são aí divindades com forma humanoide mesmo. E a última Akuma no Mi dessa lista aqui, antes de eu falar da bônus, nós temos a Uma no Mi modelo Pegasus, o Stronger, que é o cavalo do Doc Hill lá também do bando do Barba Negra. Ele é um cavalo que parecia meio inútil, mas agora ele tem a fruta do Pegasus, uma zoan mitológica do Pegasus. Pegasus, uma lenda grega aí conhecida principalmente pela imortalidade e pelas asas, né? Um cavalo alado ali maravilhoso. Ele ainda vai usar os poderes, a gente vai conhecer mais quando o bando do Barba Negra realmente entrar em ação usando todas as suas Akumas no Mi e as suas capacidades, mas também é uma fruta que promete ser bastante apelona. Agora chegou a hora da nossa teoria. A minha teoria é de que o Chopper consumiu sim uma Hito Hito no Mi, né? A gente acredita, vendo o que a obra nos mostra, que o Chopper consumiu a Hito Hito no Mi, simples, a fruta do humano. Mas o que eu acredito é que o Chopper consumiu a Hito Hito no Mi modelo Xamã. O Xamã é um ser que mistura misticismo com medicina, né? E por isso que eu conectei ela ao Chopper. Eu fiz toda essa teoria em um vídeo que tá aqui em cima. Se vocês gostarem depois, comentem lá, digam o que acham, né? Se vocês também não concordarem, digam o que acham pra gente ter um diálogo bem legal, mas eu acredito que a gente vai ter essa revelação de que o Chopper não consumiu uma Zoan comum, ele consumiu sim uma Zoan mitológica, a Hito Hito no Mi, modelo Xamã, que dará a ele, em seu despertar, a habilidade de curar todas as doenças do mundo, fazendo com que o Chopper possa realizar o seu sonho da mesma forma que a Hito Hito no Mi modelo Nika fará com que o Luffy possa realizar o seu sonho. Isso não tira o mérito do Chopper como um médico que quer descobrir a cura para todas as doenças, da mesma forma que a fruta do Luffy não tira nenhum crédito dele. Essa fruta depende da criatividade do Luffy, assim como a fruta do Chopper, se revelar realmente sendo essa fruta do Xamã, tem algumas evidências, a gente falou tudo no vídeo, né? Ela não vai tirar o mérito do Chopper. O Chopper, ele alcançou muita coisa por conta das habilidades, dos estudos dele, e se ele tiver essa fruta apelona, isso só vai acrescentar um pouquinho mais para a obra, mais mitologia que o Oda colocou, e eu acho extremamente positivo. E além dessa fruta do Xamã do Chopper, nós também temos a teoria de que Dragon, o pai do Luffy, consumiu uma Zoan mitológica, mais precisamente a Zoan mitológica do Quetzalcoatl. Quetzalcoatl, um dragão da mitologia dos maias, né, que tem habilidades aí climáticas. Isso explicaria muita coisa em relação ao Dragon, o fato de quando ele chegou lá em Logtown começar uma tempestade absurda, a tatuagem que ele tem no rosto, diversas temáticas conectam o Dragon com esse fruto, a gente já falou disso também em um vídeo, então essas duas teorias tem vídeo aqui no canal, depois assista porque elas estão linkadinhas aqui no card. Eu tava quase me esquecendo de uma outra teoria também em relação ao Barba Negra. O Barba Negra pode ter sim uma terceira fruta que ainda permitiria ele consumir mais 2 frutas. Então tem essa teoria aí que vocês estão vendo nessa thumb, depois assistam também, que é de que a primeira fruta que o Tite consumiu é uma Zoan mitológica que permitiu ele poder consumir outras 2 Akumas no Mi, uma Zoan mitológica de uma criatura que é caçadora de demônios, uma criatura que caçaria demônios, assim como o Tite caça usuários de Akumas no Mi, usuários das frutas do diabo. Bom, essas são as 9 zonas mitológicas que foram apresentadas na obra até agora. Não podemos confundi-las com as zonas ancestrais, que são aquelas zonas que a gente vê principalmente em Wano, no bando do Kaido ali.
E a gente vai falar das Zoans ancestrais também, mas vamos fazer vídeos individuais para as mitológicas antes, falando um pouquinho mais da Fênix, do Daibutsu, do Nika. Do Nika a gente já falou pra caramba, né? Mas vamos continuar falando porque é simplesmente maravilhoso. Então se inscrevam no canal, deem uma olhadinha nos vídeos linkados porque vocês não vão se arrepender e mandem pros seus amigos que estão ansiosos pro dia 6 de agosto, o dia em que os tambores da libertação tocaram e que Luffy entrará em ação usando o poder mais ridículo e apelão do mundo para enfrentar e acabar com a tirania de Kaido. É isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.